Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Filho, sou jornalista da Gazeta, colunista de economia e de negócios. Se não acessam ainda, se não me leem ainda, por favor, Jornal A Gazeta ou nas redes sociais que todo mundo hoje está acessando. E eu estou bastante honrado, primeiro de estar aqui nessa feira que eu já frequento há muitos anos e que só vejo crescer. Vim aqui como jornalista, repórter, agora como colunista, e é impressionante o crescimento das empresas, não só das empresas fornecedoras, mas das empresas também que consomem. E trazendo já para o nosso painel de hoje, que fala de inovação, de transformação digital, fala de ESG, eu acho que também a gente tem que... Interessante a gente ver como que as coisas vêm evoluindo, né? O ESG, o verde, a sustentabilidade sempre é algo que a gente falou por muito tempo, mas com certeza isso nos últimos 5, 10 anos ganhou uma presença muito forte. O ESG, inclusive, há pouquíssimo tempo atrás ninguém nem sabia o que era. E hoje está na boca de todo mundo, principalmente das empresas. Então acho que esse painel falando de ESG, que a gente ainda tem que gastar uma saliva, né, para convencer, e a transformação digital acho que um pouquinho menos, todo mundo já entendeu o que está acontecendo. Então assim, eu acho que é um painel bastante importante. Eu acho que é um painel que tem tudo para tirar muitas dúvidas de quem estiver aqui nos assistindo. E eu tenho um prazer enorme de estar nessa mesa mediando um debate importante para o Espírito Santo, ao lado de pessoas que eu vou começar a chamar aqui para subirem aqui ao palco para contribuir com o crescimento de todos nós aqui. Só antes de chamar as pessoas, a dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte. São quatro painelistas, eu faço a mediação e os 4 painelistas falam por 10, 15 minutos antes do debate que vai começar. A gente vai ter um debate aí de 40, 50 minutos e esse debate vai estar aberto a perguntas, então, por favor, conforme for andando o negócio, anotem as perguntas, que certamente vai agregar bastante aqui ao nosso debate. Então vamos chamar aqui, para começar o painel, Fabiola Forza, da Seacrest Petróleo, vai falar sobre os pilares de sucesso da transformação digital na indústria de óleo e gás. Fabiola, vamos fazer o seguinte então, a Fabiola faz a apresentação e aí depois eu subo, que acho que é mais fácil, porque senão vai atrapalhar aqui, certamente você tem a apresentação. Então a Fabiola faz a apresentação e depois eu chamo aqui a Cláudia Gonçalves, da Petrobras, consultora de modelos de negócio de tecnologia, o João Valente, da Ambipar, head da Ambify. João, seja bem-vindo. Cláudia, seja bem-vinda. Desculpa, te anunciei, nem falei que você era bem-vinda, né, Cláudia? E Lucilene Bragança, da Equinor, gerente de inovação da Equinor no Brasil. Inclusive, ontem dei uma informação sobre a Equinor, parece que já tem muita gente batendo lá na porta da Findes. Fabiola, com você. Obrigada. Vou tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Não tá com microfonia não, tá? Não? Dá para ouvir direitinho? Acho que fica melhor. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela honra de estar aqui participando do evento. Tem vários rostinhos aqui conhecidos, né? Pela participação, foi muito importante. E ser convidada para falar um pouquinho de transformação digital realmente é muito importante para a gente. Obrigada por estar aqui junto com colegas de trabalho, com diversos operadores aqui presentes. Aqui comigo também está um parceiro de trabalho, que é o Elber Lopes, está aqui comigo,
que é responsável por TI, Infra e Telecom, que é um parceiro nosso também. A gente vai falar assim um pouquinho, aqui é só contextualizando só quem eu sou Fabíola Forza, sou engenheira de petróleo por 16 anos já de carreira, tá? Acho que está passando sozinho. Se você puder me ajudar? Acho que parou, né? Tá bom. Bem, falando um pouquinho, eu tenho 16 anos de carreira, tá? Vim de uma companhia multinacional da indústria do petróleo, como engenheira de petróleo. Depois entrei nesse viés de transformação digital. Baixinho? Melhorou? Entrei nesse viés de transformação digital e assumi mais ou menos há 3 anos a posição de manager na área de transformação digital pela Seacrest Petróleo. Só falar um pouquinho da Seacrest, como algumas pessoas para conhecer, foi exatamente a companhia que adquiriu os polos Norte Capixaba e Cricaré no interior do Espírito Santo. Então a gente assumiu há pouco tempo o polo, acho que está passando. Você volta para mim? Obrigada. Assumiu um pouco tempo o polo do Espírito Santo e a gente vai falar um pouquinho. O principal ponto dessa apresentação, pessoal, é falar sobre os pilares de sucesso que a gente entende de como desenvolver exatamente os projetos na área de digital. A gente sabe que as companhias operadoras de petróleo ela têm muitos desafios. E a gente teve, na verdade... Ih, está passando sozinho. Está indo sozinho. Então eu vou deixar aqui do lado. Você volta. Aí eu pego e coloco. Tá bom. E a gente sabe que as companhias têm diversos desafios durante o dia a dia na área de transformação digital. Então, como a companhia Seacrest, ela nasceu há muito pouco tempo, e a transformação digital, a gerência de transformação digital, ela começou exatamente no nascimento da Seacrest. A gente teve a oportunidade... Não estou mexendo, Rúbia. A gente começou a ter a oportunidade de desenvolver. Falando aqui um pouquinho de transformação digital e indústria 4.0, as companhias, né, o setor de metalurgia, o setor de engenharia, ele tem diversos pilares na área de transformação digital. Transformar isso na época de 4 anos, 5 anos atrás, na indústria de petróleo foi um desafio. Então, a indústria do petróleo, ela coloca alguns pontos específicos que são importantes, ditos como indústria 4.0. E a gente sabe exatamente que, para a gente conseguir isso, a gente tem um caminho a ser percorrido. Desde a área onde a gente tem equipamentos e sensores nos postos, que a gente sabe que tem... Tudo bom? A gente sabe que existem diversos pontos específicos que são necessários, trazer a conectividade, um ambiente, se for possível, em nuvem também, software e sistemas para que a gente possa justamente utilizar as plataformas e aí sim atingir o objetivo da transformação digital. A gente vai falar um pouquinho no próximo slide, por gentileza. Vou tentar me atentar um pouco mais de tempo nessa parte aqui, que seria quais são os pilares de sucesso que a gente entende hoje e como nós construímos isso da transformação digital na Seacrest. Um ponto importante, você vai ter que voltar para mim. Passou. Um ponto importante que a gente vem colocar como pilares, consegue voltar? Nós traçamos alguns pilares que são de extrema importância. Por quê? Não é possível a gente desenvolver projetos de transformação digital se a gente não tem pilares fortes de TI, segurança da informação, infraestrutura, telecomunicação e gestão de dados. A gente não consegue desenvolver sistemas, né, com IoT, Big Data, etc., de modo que a gente não tenha um pilar forte nessas áreas. Então, qual foi a estratégia da Seacrest? Desenvolver pilares fortes nessa área. Além do que, outro pilar de grande importância é a cultura. Nós temos uma cultura muito forte na área de digital dentro da Seacrest. Eu estava conversando até com a Lucilene da Equinor, que exatamente como a gente construiu isso. Hoje, todas as pessoas na Seacrest, independente da sua área, vêm até a área de digital e traz para a gente o desafio. Chega para a gente e fala assim, Fabíola, eu tenho um problema. Elber, eu tenho um problema. A área de digital, eu tenho um problema. Não se sabe ainda como resolver, mas existe uma cultura interna forte, que eles conhecem quem é digital, como funciona digital, e eles trazem o problema. E a gente trabalha junto para resolver. Então, um ponto muito importante que é, para a gente desenvolver todo esse processo, é quebra de nicho. As empresas precisam quebrar os nichos setoriais. Na companhia, na Seacrest, a gente desenvolveu uma política muito interessante.
em determinado projeto digital, às vezes a gente tem 4 setores, 5 setores diferentes dentro do mesmo projeto. E a gente trabalha em conjunto, porque todos nós sabemos o objetivo final do projeto. E muitas vezes a gente traz diversos fornecedores aqui, a gente tem diversos fornecedores da Secret aqui sentados. A gente traz o fornecedor e fala, temos um problema. Como nós podemos desenvolver isso juntos? E trabalhamos juntos. Reservatório trabalha com GG e trabalha com engenharia. Manutenção trabalha com operação e trabalha com digital. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal da operação, falou assim, temos um problema, ok, vamos trabalhar junto para a gente conseguir atingir o objetivo. Por isso que a gente consegue ter sucesso nos projetos de transformação digital, porque a gente não trabalha sozinho. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Outro ponto importante, pessoal, que isso é fundamental. Dar valor ao projeto com base no que a área operacional deseja. O nosso objetivo é atender a operação, né? Se for a operação em si. Então, eles têm que estar 100% satisfeitos com o projeto que está sendo implementado. Senão, a gente não consegue atingir o objetivo final. Então, a nossa base, todos esses pilares aqui, é o nosso setor de transformação digital. Por isso que a gente está conseguindo ter sucesso. Ontem, numa reunião, num pitch que a gente estava aqui conversando, tem um ponto importante que o pessoal falou assim, qual é o tempo para a implantação de um projeto de transformação digital? E uma companhia citou assim, 6 meses, desde que esteja tudo 100% em TI, em infra e automação. Então, a gente sabe disso. E sabendo dessa especificidade, o que a gente tem hoje? Hoje eu tenho, meu parceiro Elber trabalha comigo, TI, infra e telecom. Então, a gente tem tudo isso dentro da transformação digital, desde a base até a alta tecnologia. Inclusive a automação. Então, a automação ela faz parte da transformação digital. E a gente consegue construir cibersegurança, softwares e tecnologia. Todos os softwares é necessário passarem por transformação digital. Por quê? Os softwares eles têm um objetivo final de entregar aquela tecnologia ao determinado setor. Mas é muito importante entender o que está por trás do software. Como que eu posso consolidar, integrar esses softwares, como eles vão conversar, porque lá na frente eu tenho que colocar um projeto de inteligência artificial coletando esses dados desses softwares. Eles têm que ser integrados, eles têm que estar em nuvem. Todos os sistemas hoje da Secret estão em nuvem. Nós colocamos todos eles em clouds específicos. Para que a gente consiga fazer essa estrutura forte de segurança da informação, gestão de dados, TI, telecom, automação e cyber e softwares. E aí, sim, a gente consegue entregar. Opa, outra mim. A gente consegue entregar IoT, Big Data, Analytics. A gente consegue entregar KPIs de transformação digital. Projetos de transformação digital devem ser medidos. Tá? Machine Learning, desenvolver sistemas com SOC, com NOC. E também desenvolver projetos de inovação. Por isso que é tão importante a gente ter essa cultura forte e uma integração. Dentro disso, hoje, a gente analisa os pilares da transformação digital na indústria 4.0. Tá? O processo de colaboração em equipe é muito forte dentro da companhia. Conexão, nós estamos com equipes certamente conectadas e num ambiente onde todo mundo possa trabalhar no mesmo formato. Tá? Sistemas de cloud, automação, análise preditiva e learning. A gente está no caminho de desenvolvimento desse processo, até porque a gente adquiriu o Polo Norte Capixaba esse ano. Então, a gente tem muito trabalho ainda para executar. Tá? Integração, Digital Twin, a gente está no caminho, e simulação otimizadas. Agora sim, por favor. E o que a gente deseja, o que a gente entende de transformação digital dentro da Secret, né? Garantir segurança operacional, isso é muito importante. Garantir a eficiência operacional, melhorar os fatores de recuperação de campo, desenvolver postos que são mais seguros, mais rápidos, com maior inteligência, fazer eficiência operacional, fazer aumento de produção, otimizar projetos. Então, por muitas vezes, nós entramos para auxiliar projetos, não só operacionais, como corporativos também. Na área, por exemplo, estava aqui, acho que o Bruno saiu. A gente desenvolveu um projeto para a área de suprimentos, a gente desenvolve projeto para a área financeira também, então a gente atende o operacional e o corporativo da companhia, tá? E otimizar custos. Então, às vezes a gente entra também para auxiliar aquele determinado setor para otimizar custos de um determinado projeto. Tá? Essa frase aqui não é nossa, é uma frase de uma... Vou passar para cá. A frase não é nossa, é uma frase de mercado, onde se fala que a transformação digital, na verdade, ela deve impulsionar a produtividade,
reduzir o retrabalho, eliminar erros e aprender com o desconhecido. Isso é muito importante, a gente sempre está visando esse projeto. E, por fim, a gente tem muito pouco tempo no mercado, mais ou menos uns 3 anos até que a gente adquiriu os 3 polos, mas nós já desenvolvemos, só em 2022, 127 projetos, esse ano 53 projetos e a gente já tem um pipeline de 190 projetos na área de digital. E são projetos onde cada setor traz o desafio ou são projetos que a gente entende que são desafios também perante algumas áreas, automação, TI, etc. Então, isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, eu acho muito bom a gente compartilhar o sucesso que a gente está tendo e também os desafios, para que a gente possa trabalhar junto em operadoras e com o mercado também, para a gente encontrar os melhores pontos. Obrigada. Fabiola, muito obrigado. Falou de otimização, reduzir retrabalho, cooperação, derrubar barreiras. Acho que é desafio para todo mundo que está sentado aqui, todo mundo que está nessa feira, eu acho que no mundo todo, né? Vamos chamar aqui agora, para falar um pouquinho, Cláudia Gonçalves, da Petrobras, sobre conexões para a inovação dentro da Petrobras e como é que ela pode contribuir aqui para o nosso crescimento, né, Cláudia? Obrigado. Obrigada, Abel. Vocês me ouvem bem? Tá, vou tirar isso aqui. Deixa eu só ver aqui minha apresentação, gente. Bem, pessoal, boa tarde. Se o som não estiver bom, vocês me sinalizam, por favor. Bem, eu sou a Cláudia Gonçalves Ronick, Cláudia Ronick. Eu trabalho na Petrobras há 17 anos, sou engenheira química por formação e hoje eu sou consultora na área de parcerias de negócio para inovação. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso programa de inovação aberta, que é o Conexões para a Inovação. Tá bem? Pode passar, por favor? Tem um negocinho aqui. Eu posso passar aqui? Acho que não está funcionando, não. Obrigada. Bom, gente, os desafios que envolvem a nossa indústria de óleo e gás, eles são enormes, né? Então, se a gente pensa numa grande empresa de energia que está imersa num ambiente cheio de desafios, a gente precisa inovar para conseguir superar todos esses desafios. Para a Petrobras, inovar não é uma novidade, né? A gente nasceu aí de um sonho de encontrar petróleo em território nacional. Lá em 1953, esse ano fazemos 70 anos. E os desafios que foram apresentados para a nossa empresa foram enormes ao longo da nossa trajetória, né? Desde a descoberta, a gente sair de terra, ir para mar, depois as descobertas de águas profundas e ultraprofundas, que envolveram muita tecnologia, as barreiras do pré-sal e todos os desafios do futuro que ainda se apresentam para a gente. Os desafios de descarbonização, desafios que, para superar aí os nossos limites das nossas operações, reduzir custo, garantir integridade, reduzir as nossas emissões de carbono, são desafios parecidos com os desafios da indústria aeroespacial. São desafios de engenharia bastante expressivos, né? O esforço para a gente conseguir transpor as nossas fronteiras é cada vez maior. Para isso, a gente tem que contar com uma alta capacidade de inovação. Hoje, nós temos um centro de pesquisa com mais de 500 pós-graduados, uma área total de 380 mil metros quadrados, conta com 4.600 equipamentos distribuídos em 116 laboratórios. Então, a gente tem uma estrutura de centro de pesquisa bastante robusta para essa inovação. Mas, em 2022, o nosso investimento foi de 792 milhões de dólares em inovação. O nosso plano estratégico foi divulgado recentemente. A gente tem só em transformação digital e em inovação um orçamento de 2,1 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. E a gente, então, pretende continuar inovando para superar essas barreiras. Mas é claro que a gente não consegue chegar até lá, ninguém consegue sozinho.
A gente precisa participar de uma inovação em parceria no nosso ecossistema, né? E como que a gente faz isso? Desde a geração de uma ideia até a gente chegar lá na implantação da inovação nas nossas instalações, tem um caminho que essa inovação tem que percorrer, que não passa apenas pela maturidade tecnológica. Uma tecnologia pode avançar na sua maturidade tecnológica, mas se a gente não tiver maturidade comercial para que ela possa chegar à implantação, ela não vai chegar lá. E para isso a gente precisa do engajamento do mercado, a gente precisa que aquele fornecedor do sensor que a gente precisa instalar a 5.000 metros de profundidade consiga fornecer esse sensor para a gente. A gente precisa desenvolver a tecnologia e ter ela disponível comercialmente na nossa operação. A gente sabe que é uma trajetória com muito risco tecnológico, ou seja, há uma probabilidade de insucesso nessa trajetória, porque a gente está lidando com inovação, estamos lidando com o novo. A gente quer o resultado mais rápido possível, então para a gente é interessante que esse caminho seja acelerado. E a gente precisa do engajamento do mercado, precisa do engajamento das empresas. Para eu ter uma ideia do público aqui, quantos são representantes de empresas, por favor? Alguém de ICT ou universidade? Alguém que se considere startup aqui? Beleza, tá, para ter uma ideia. Então, vocês fazem parte desse ecossistema, tá? E a gente precisa, então, firmar essas parcerias para a execução da inovação. Quem são esses parceiros? Universidades, ICTs, né, Institutos de Ciência e Tecnologia, startups, estudantes, pesquisadores, empresas. Todos esses atores fazem parte do ecossistema de inovação para a nossa inovação. E aí vem o nosso programa, que é o Conexões para a Inovação. O Conexões para a Inovação ele é dividido em módulos que tem a ver com a relação que a gente tem com cada um dos parceiros e o tipo de contrato que a gente firma com cada um desses parceiros, né? Nós temos os módulos aqui, encomendas tecnológicas, aquisição de soluções, startups, parcerias tecnológicas, Open Lab, residentes e transferências de tecnologia. Hoje eu vou dar ênfase em 3 módulos específicos, que são encomendas tecnológicas, aquisição de soluções e transferências de tecnologia, que são aqueles módulos que a gente entende que tem maior potencial de engajamento de empresas do mercado. Tá? A gente tem um módulo mais voltado para a ICT, que é o Parcerias Tecnológicas. É o modo como a gente, na maior parte da nossa história, fez inovação. O SEMP está fazendo 65 anos esse ano. Que é basicamente os termos de cooperação, os convênios que nós temos com instituições de ensino e com instituições de ciência e tecnologia. E a gente está hoje a gente tem arcabouço legal para desenvolver outros tipos de parceria com empresas. Esse é um mapa de alguns dos nossos parceiros. Nós temos parceria no Brasil e no mundo todo, né, para pesquisa, para inovação. Hoje nós temos mais de 180 parceiros de inovação em 800 parcerias. São mais de 800 contratos de inovação com o nosso centro de pesquisa. Mais de 400 oportunidades divulgadas pelo nosso portal Conexões para Inovação e temos mais de 9.000 pesquisadores engajados em todos esses projetos. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho então de encomenda tecnológica. O módulo Encomendas Tecnológicas ele surge com essa nova modalidade de contrato que aparece a partir de 2018 dentro da legislação brasileira. A revisão do Marco Legal de Inovação trouxe esse decreto que instituiu a encomenda tecnológica como um instrumento contratual que cumpre preencher uma lacuna que existia na administração pública de compra de inovação. A gente não tinha um instrumento legal que pudesse lidar com a compra e com os riscos envolvidos no desenvolvimento de uma inovação. E a encomenda tecnológica surge para suprir essa lacuna. Ela foi regulamentada em 2018 pelo decreto 9.283. E como é que a gente caracteriza que a gente pode lançar a mão de uma encomenda tecnológica? Primeiro, a encomenda tecnológica ela tem que resolver um problema real da administração pública. Petrobras é a administração pública perante a lei. Tá? Então, a gente não pode fazer encomenda tecnológica por curiosidade científica. É um problema real. A gente tem lá um problema que precisa ser atendido e resolvido. Esse problema, para ser resolvido, tem que envolver risco tecnológico. Há chance de insucesso por questões de tecnologia. Tá? Ele exige um esforço de desenvolvimento e não há solução disponível no mercado. A gente vai ao mercado, pergunta, temos o problema X, preciso resolver o meu problema aqui.
Mercado, vocês têm solução para o meu problema? O mercado respondendo, não temos solução pronta, precisa ser desenvolvida e há um risco tecnológico envolvido, a gente pode lançar mão desse instrumento contratual chamado encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica, diferente de um contrato tradicional de serviço, remunera a empresa pelo esforço dela na execução, não pelo seu produto entregue. A gente vai remunerar pelo esforço. A gente consegue pegar um produto desenvolvido por meio de encomenda tecnológica, pode ser comprado pela empresa, pela Petrobras, por dispensa de licitação, o que acelera a nossa implantação da inovação lá, a aplicação comercial dela na nossa operação. Então, para a gente é interessante ter essa possibilidade. Ela pode ser assinada com empresas nacionais ou internacionais, não há restrição de nacionalidade da empresa. É imprescindível que haja risco tecnológico, a gente usa a escala de TRL, não sei o quanto vocês estão familiarizados, a escala desenvolvida pela NASA, Technological Readiness Level. Então, ela vai aqui desde lá, quando a gente confirma a hipótese, até a escala semicomercial, é quando a gente consegue aplicar a ETEC. E ela tem que atender a um problema real, a solução a um problema real da administração pública, enfatizar de novo esse ponto. Tá? Tem que ser um problema real. E por ter todas essas características, ela é um instrumento muito importante para engajamento de mercado. Ela surge no Marco Legal de Inovação para engajar o mercado mesmo na inovação, para que a gente consiga comprar inovação. Hoje, a gente já tem 8 ETECs assinadas e estamos em estudo para aplicação de mais 50. Então, a ideia é mesmo engajar o mercado, engajar as empresas para a aplicação desse instrumento contratual. Um outro instrumento contratual que também surgiu com a revisão do Marco Legal de Inovação é o CPSI, a Contratação Pública para Solução Inovadora. Esse tipo de contrato está no nosso módulo Aquisição de Soluções. Tá? Também muito importante para engajamento com a empresa. O CPSI, diferente da encomenda tecnológica, a Contratação Pública para Solução Inovadora, trabalha já com tecnologias que estão lá na escala comercial, já são tecnologias desenvolvidas, mas que a gente precisa testar, para saber se ela vai funcionar ou não em campo. Tem algumas regrinhas, ele está limitado em 1,6 milhão de reais, tem uma duração máxima de 12 meses, prorrogável por 12 meses, mas o produto de CPSI também pode ser comprado por dispensa de licitação ao final do teste, num contrato limitado a 8 milhões de reais, por um período de 24 meses, prorrogável por mais 24. Então, é muito interessante quando a gente tem, por exemplo, um software inovador, algum tipo de equipamento inovador que a gente queira testar, que a gente consiga, dadas essas limitações legais, aplicar o CPSI. A gente, quando faz a CPSI, faz uma pequena licitação, uma licitação simplificada. Também, como a encomenda tecnológica, a gente vai ao mercado com o problema que a gente precisa resolver e a gente recebe essas propostas das empresas e seleciona aquelas que têm maior chance de sucesso para poder assinar esse contrato com a gente. Também pode ser assinado com empresas nacionais ou internacionais, pode ser assinado com startup, com empresa, qualquer CNPJ que esteja válido e regular, atendendo todos os requisitos para firmar contrato com a gente, tá, pessoal? E, finalmente, eu queria falar do módulo de transferência de tecnologias. Ele é o famoso licenciamento de tecnologia, né, praticado aí por todo o mercado, né? A gente tem patentes depositadas, nós depositamos no ano passado 128 patentes, fomos os recordistas nacionais de depósito de patente no Brasil, e a gente está batalhando para que esse ano a gente consiga de novo ser o recordista. Temos mais de 1.100 patentes depositadas só no Brasil, e o licenciamento de tecnologia ele é justamente quando uma empresa se interessa em explorar comercialmente aquela tecnologia que foi depositada, cuja patente foi depositada pela Petrobras. Esse ano nós oferecemos 214 patentes que foram publicadas na revista do INPI e a gente fez uma divulgação também no nosso portal do Conexões para ter um licenciamento facilitado. Um contrato que a gente já tem, ele padrão, é um contrato que a empresa adere a esse contrato, com taxas de royalties já pré-definidas, então facilita o processo de licenciamento dessas tecnologias disponibilizadas. Tá? Quais são os benefícios que existem desse módulo aqui? Acesso à tecnologia, know-how e conhecimento de ponta para a inovação. As empresas podem explorar comercialmente essas tecnologias desenvolvidas pela Petrobras, mediante pagamento de royalties, óbvio, né? A gente licencia essa tecnologia com uma compensação para a gente. Possibilidade de utilização
internamente para a otimização das operações, ou seja, aquela tecnologia que a empresa explora comercialmente pode atender às nossas operações. Então, nós somos um potencial cliente dessa tecnologia também. E a gente, dependendo do contrato, pode fornecer treinamento e assistência técnica para o licenciado. Quais são os nossos desafios? São imensos, né? Na área de óleo e gás, como eu já falei no início aqui da minha fala. Aqui são alguns dos temas que a gente tem aí de desafios para o futuro. Basicamente, a gente está falando de integridade de ativos, de eficiência operacional, todos os desafios de novas energias e descarbonização e segurança e meio ambiente, que é um valor para a Petrobras e sempre vai ser um desafio para a gente. A meta é não ter nenhum acidente, toda a vida importa, nenhum acidente é tolerável dentro da nossa empresa. E como é que vocês podem ser parceiros da Petrobras? Bem, primeira coisa, a maneira mais rápida e mais imediata, né, de conseguir colaborar com a nossa inovação é acessar o portal Conexões para Inovação, onde todas as nossas oportunidades são publicadas. Conhecer um pouquinho mais dessa oportunidade, selecionar a oportunidade que se tem interesse, criar a sua conta e submeter uma proposta. Essa proposta vai ser avaliada e, se selecionada, a gente vai assinar um contrato para esse desenvolvimento conjunto, em parceria com a pessoa interessada. Aqui está o QR Code de acesso ao nosso portal. Visitem, acessem, comentem. Qualquer dúvida, há um e-mail de contato por lá. Vai ser um prazer ter vocês participando com a gente. Muito obrigada. Cláudia, obrigado. Embora tenha sido rápida a palestra, ela me botou numa situação difícil. Eu ficar sem ter o que perguntar, poxa. Sem ter o que perguntar. É interessante que a Cláudia coloca, você olha para a Petrobras pode tudo, mas tem as dificuldades, né, de uma empresa pública, inclusive uma reclamação, né, dos fornecedores locais. Pô, difícil entrar na Petrobras. Tem as suas questões legais, né, tem um decreto aí de 2018 que facilita, mas é difícil, né? E interessante você colocar aqui os desafios, acho que foram 12 ou 13, a descarbonização, o ESG, acho que é um tema importante para a gente falar no nosso painel. Agora eu vou chamar aqui João Valente, da Ambipar, que é o head da Ambify. João, seja bem-vindo. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado. Todo mundo me ouve bem aí, né? Bom, o bom da gente trazer um monte de gente aqui para o stand é que quando a gente palestra, né, enche a galera toda. Né? A gente coloca todo mundo para poder ouvir. Né? Muito bem. Pronto? É essa. Funciona o trem aqui? Ó. Muito bem. Então, o que a gente traz para vocês como uma forma de tratar de um grande desafio do setor de óleo e gás? É falar um pouco sobre a descarbonização, falar um pouco sobre a grandiosidade do que nós temos, o momento que nós estamos passando, sobre a parte de preservar nosso planeta, de regenerar nosso planeta, e trazer aí um pouco do panorama, desafio e alguma oportunidade para o setor de óleo e gás, quando a gente fala em descarbonização, ou quando a gente fala em crédito de carbono, enfim. Né? Algo muito importante que a gente precisa começar a pensar é que a gente já parou de falar só em preservar. A gente já começou a falar em regenerar. E aí acende um pouco uma luzinha amarela na nossa cabeça, falando assim, será que o tempo de preservar já foi? Será que a gente precisa começar a olhar com muito mais critério o regenerar? E aí a gente começa a enxergar todas as mudanças climáticas, que é uma fatia da sustentabilidade que eu trago aqui para vocês. Falando que a regeneração, ela precisa acontecer de qualquer forma. A preservação já passou o tempo, a gente ainda vai discutir isso por alguns anos. Mas a regeneração, ela se faz necessária em todo momento. Né? E quando a gente fala em carbono, só para poder dar um overview, uma introdução, eu trouxe só 123 slides, fácil. Concluo isso em apenas 2 horas. Então, só para poder dar uma introdução, para a gente poder saber do que nós estamos falando, né? Tudo que a gente faz, ou todas as nossas ações, elas geram carbono. A gente respirar aqui, ela gera carbono. Não vou entrar no mérito também sobre, sobre o monóxido ou dióxido de carbono,
certo? Só que todas as nossas ações, as ações das empresas que são consequências das nossas escolhas, elas também geram carbono. Quando a gente come, quando a gente usa energia, a nossa fonte energética, que aliás é muito fácil a gente falar aqui sobre fonte energética no Brasil, né? Mais de 92% de toda a nossa fonte, desde o ano passado, desde os últimos 5 anos, elas são fontes renováveis. Agora vamos falar de fonte energética na Europa. Esse apelo é diferente. Né? Vamos falar um pouco na Ásia, esse apelo é diferente. Então a fonte energética, e não adianta a gente falar que a atmosfera europeia ou a atmosfera brasileira é diferente. Né? Somos todos um só. Então a gente também precisa tomar cuidado. E esse engajamento é que a gente traz dentro da conscientização da sociedade, dentro da conscientização de todos os escopos, de todo o supply chain, falando sobre a mobilização para a ação do risco das mudanças climáticas. E como eu falei, não tem mais como a gente falar só a nossa ação. Né? Nós estamos integrados. Nós estamos todos falando de uma coisa só. Nós estamos todos falando de um movimento onde a Petrobras, como uma gigante, ela não funciona sozinha, ela precisa de supply. Estou errado? Não. Né? Nós também não. Nós dependemos de outros e essa cadeia começa a ser difícil de ser mapeada porque ela é longa. Desde a origem até o destino, desde do propósito da emissão até o propósito da aposentadoria. E lembra que o maior propósito não é sair compensando, senão a gente vira greenwashing. E essa é uma grande discussão. O nosso maior propósito é reduzir. Né? O nosso maior propósito é diminuir as emissões através da tecnologia, aliado a estudo, aliado à ciência, aliado ao que quer que seja. Porém, não existe ainda na academia ou na prática mesmo alguma companhia que possa falar que é zero carbono pelas suas próprias operações. Eu não conheço. Ao afirmar que não tem é muito grave, mas eu não conheço e nem em artigos científicos. Né? Então imagina que sempre vai ter uma parcela que precisa ser compensada. Né? E é nessa parcela do ciclo do CO2 que a gente fala sobre o crédito de carbono. Como uma forma de compensar. Lembra sempre que é a parcelinha que a gente não consegue reduzir. Tá? Então, o ciclo do CO2, nós temos toda a movimentação, seja ela natural, seja ela das indústrias, seja ela dos transportes, seja ela do que for. E esse ciclo, a gente fala de um equilíbrio. E é esse equilíbrio que mostra e que demonstra o quanto que a gente precisa preservar e o quanto que a gente precisa regenerar. Então, na prática, o ciclo do crédito de carbono são as empresas, as indústrias ou nós mesmos que geramos e emitimos carbono na atmosfera, investimos em projetos sustentáveis ou de geração de energia, ou de preservação de floresta, ou de reflorestamento, e esse dinheiro ou essa forma gera um crédito de carbono que volta para a indústria para poder sempre entrar em equilíbrio. E essa é a palavra-chave, é o equilíbrio, certo? Um pouco do protocolo do GHG, aliás, vai me monitorando, viu, Abdo, no tempo, porque se deixar aqui eu vou mesmo. Tá? Então, levanta a mão, eu já sei que eu tenho que descer. Tá? Então, o grande desafio é a gente conseguir mapear o escopo 3 do GHG, porque a cadeia é longa, como eu falei no começo. O escopo 1 do GHG são as nossas próprias emissões. Esse é um protocolo. O GHG protocolo é um protocolo de mensuração de emissões. Um dos mais... existem outros até, mas esse é o mais convencionado, né? Porque ele consegue mensurar muito fácil ou muito prático as suas emissões, sendo o escopo 1 as emissões da própria empresa, o que é de responsabilidade da empresa, as escolhas ou o supply da própria empresa. O escopo 2, fonte de energia, somente fonte de energia, para vocês verem o quanto que isso é importante a gente tratar de fonte energética. E o escopo 3 vem da cadeia. Alguns mapeamentos vêm da cadeia desde lá da natureza, onde sai a matéria-prima da indústria, até a embalagem, como é que é feito a economia circular da embalagem, se a embalagem vai para o pré-consumo, se ela só vai para a reciclagem, ou se ela volta a ser uma nova embalagem, assim por diante. E esse mapeamento é o mais difícil que existe dentro dessa cadeia. É a forma mais complicada e, obviamente, a mais robusta de como que a gente trabalha. Né? E aí, por conta disso, é que a gente fala que não existe planeta B.
né? Então a gente tem que cuidar do nosso planeta A. Até agora não teve nenhum foguete que nos permitiu ir para outro planeta habitável. Então vamos tentar cuidar desse daqui, né? E aí, falando um pouquinho do setor de óleo e gás, não vou trazer muitos números robustos, tá? Até porque as fontes são diversas e se a gente falar do mercado global é diferente do mercado nacional, né? Mas a gente sabe que o setor de óleo e gás desempenha um papel importantíssimo, né, dentro dessa cadeia de emissões, né? Um dos 3 maiores players de toda essa cadeia, né? A contribuição para os gases do efeito estufa, então, eles são relevantes também do mesmo jeito, né? E é por isso que a descarbonização do setor ela é importante. Mas por que isso virou pauta de CEO? Por que isso virou pauta estratégica hoje? Não é só por conta da sustentabilidade, mas também por conta do custo disso, né? Como é que a gente fala que uma pauta estratégica que está na mão do CEO, ela seria, eu vou colocar entre aspas, mas não menos importante, só o nosso planeta. Afinal de contas, o planeta existe há milhões de anos, né? Porque agora, o que existia antes como um custo de compensação ou de investimento em tecnologia de 2 milhões de dólares, de 3 milhões de dólares, começou a passar a ser 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Então o custo disso começou a ficar robusto, começou a ficar relevante. A gente traz uma solução, a gente mostra uma solução de ponta a ponta dentro da cadeia circular, dentro da economia circular, para poder trazer os fundamentos dos pilares ESG, quando a gente fala em Ambipar. 2 milhões de hectares de área monitorada, sequestro de 2,1 milhões de veículos circulando, equivalência, obviamente, né? Valorização de 1.650.000 toneladas de resíduos e evitando aí o aterro de mais ou menos 4,1 milhões. Esse impacto aqui, ele já é positivo para a mitigação dos riscos das mudanças climáticas, né? E sempre como geradora genuína e contínua de crédito de carbono, mostrando aí com fontes de florestas, como a gente falou um pouco mais no começo. Uma forma da gente trazer valor para a sociedade e trazer valor para a cadeia de supply, eu bato muito nessa tecla sobre o mapeamento, né? É a gente conseguir destinar, construir ou até o uso de energia quando a gente até respira, que é a forma que a gente faz. Então essas mensurações, essas compensações, inclusive da Mac Show, vou falar um pouquinho mais lá para frente, só para encerrar, né? Das emissões de carbono e o supply em tempo real, que precisa ser monitorado para poder trazer o avanço ou vencer esse desafio, tá? Funcionamento disso, ele obviamente se dá através do blockchain como livro de registro imutável, como garantia de rastreabilidade, e a mensuração e os fornecimentos. Inclusive esse daí é uma réplica do certificado que foi entregue para a Mac Show, como rastreabilidade no serial number, rastreabilidade do blockchain no crédito de carbono. Muito bem, não vou entrar no fluxo do blockchain, acho que a gente vai deixar isso para uma outra pauta, né? Blockchain e tecnologia. Agora, a importância da gente poder tratar sobre a materialização ou o apoio da sustentabilidade dentro do discurso de tudo que a Ambipar faz, ou de tudo que o setor de óleo e gás precisa entender, é essas mudanças, né, entre a filosofia da sustentabilidade e a materialidade do que a gente precisa fazer, né? Senão a gente não tinha evoluído para esse tempo. Funcionamos em 3 pilares, trazendo as pessoas para perto, engajando os 3 escopos, sendo realmente um valor e não tratando de moeda. Então, imagina que aqui a gente não fala de preço ou de custo, a gente fala de valor mesmo, agregar valor para a cadeia, né? E construindo um futuro que é a nossa escolha. Obviamente que o texto se desdobra, ou as formas se desdobram, para poder apoiar os 3 pilares, né? Mostrando aí o que a gente consegue entregar como forma aceita nas grandes companhias como um projeto único no mundo, tá? Esse daqui é uma cópia do que a gente entregou lá na cerimônia de abertura. E por que a gente consegue fazer o mapeamento desse escopo 3? Porque o certificado ele sai no nome
do pedaço da cadeia. Então a gente consegue fracionar o escopo 3 e aí a gente consegue fracionar a atividade de um transportador, a atividade de um departamento, a atividade de um setor específico. Tá? Com toda a auditoria, com toda a clareza, de forma pública. Tá? Os projetos de crédito de carbono que são hoje aceitos como a mais rica forma de compensação, são as mensurações, como projetos de redução e preservação, redução de desmatamento e degradação de floresta, projetos de compensação de energia das fontes energéticas. Aqui a gente traz um pouquinho sobre o panorama, e eu já estou terminando, juro, já está no 121, né? Cara, no tempo, a gente é cronometra. E o que a gente trouxe aqui? Só uma forma de enxergar que toda a cadeia de vários setores pode ser mapeada. Óleo e gás, nós estamos falando aqui sobre os desafios do óleo e gás, perfeito, só que em algum momento esses players também faz parte da cadeia de óleo e gás. Então a gente consegue fazer o mapeamento disso, a gente consegue... E o mapeamento que eu digo é assim, vamos compensar o transporte. O camarada que carrega a carga fracionada, a entrega do e-commerce em um lugar ou outro, fraciona, compensa. Sabe? São 200 quilos de CO2 ao invés de tonelada, que é como o mercado está acostumado a tratar. Compensa 200 quilos, compensa 50 quilos, compensa 1 quilo que seja. Então, todos os diversos setores. As operações daqui que são beneficiadas de uma forma marginal, né, de uma forma paralela, a 3R, Petróleo, Eneva, Petrobras e PetroRecôncavo, por exemplo, que são clientes atendidas pela Ambipar Response, elas permeiam e elas recebem o certificado de compensação de carbono da parte do serviço da Ambipar Response, por exemplo. Então, se alguma dessas companhias tem lá o seu inventário de emissões e tem 3 milhões de toneladas emitidas de carbono no mês, todos os serviços que nós prestamos para esse player especificamente, ele é compensado. Né? Então, obviamente que lembra do propósito, né? O propósito é reduzir. Tem algumas coisas que a gente não consegue. Né? Um avião, por exemplo, a não ser que coloque o avião na banguela para descer, acho que não dá para, né, reduzir isso. Né? Acho que não rola. Mas, de qualquer forma, a entrada ou a sinergia dentro de todas as metas das companhias, elas são tratadas de forma ímpar. Tá? E aqui foi a entrega, como eu falei para vocês lá, a entrega lá do certificado que foi feito pelos nossos executivos, né? Falando que toda essa feira, e aí vocês vão perguntar assim para mim, né? O Abdo vai perguntar assim para mim, mas como é que vocês conseguiram mensurar? Vai perguntar, Abdo? Excelente pergunta, Abdo. A gente consegue estimar o público, a gente consegue estimar como é que as pessoas andam, como é que os carros andam, como é que eles chegam até aqui, e aí depois a gente ajusta. Né? Então, a gente estimou que são 300 toneladas, acabando a feira hoje, amanhã a gente já senta e já começa a fazer o accountability disso, a auditoria disso. Ó, deu 303 toneladas. A nossa margem de erro está em 1 a 1,5%. Né? Então, ó, deu 310 toneladas. A gente compensa as outras 10 toneladas e entrega para a Mac Show. Ah, deu 280. O meio ambiente agradece. Esses outros 20 que já foi compensado. Afinal de contas, não tem como você desaposentar o crédito de carbono. Certo? E aí a gente fica com uma mensagem aí, a que futuro que a gente aspira para poder mapear, para poder preservar e para poder enxergar o que a gente quer. Gente, muito obrigado pela atenção. João, muito bom, muito obrigado. E importante, você perguntou o que eu ia perguntar, certamente escopo 3 vai estar entre as perguntas, até porque é importante que os fornecedores saibam o impacto disso no negócio deles, né? Que as grandes que hoje contratam eles vão ser obrigados a prestar conta disso ali na frente. E agora, para terminar nossa rodada de apresentações e para depois a gente começar o painel, chamar aqui a Lucilene Bragança. Seja bem-vinda, Lucilene, que é gerente de inovação da Equinor aqui no Brasil. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu sou Lucilene Bragança,
Eu trabalho na Equinor desde 2011, né? A vida toda trabalhando na indústria de petróleo, trabalhei na Repsol também por 8 anos. E eu vim de um ambiente que é totalmente diferente da inovação, da tecnologia. Eu vim de Porto, vim trabalhando com logística por muitos anos, 15 anos. E aí depois a gente fez a mudança na carreira para a área de tecnologia e inovação. E por que eu falo sempre isso quando eu vou me apresentar? Porque é importante vocês que estão aí começando, de repente um estudante, saber que não necessariamente precisa vir da área de TI, precisa ser um inovador que estudou mais diversos temas para poder trabalhar com inovação. Precisa ter abertura só e vontade para poder fazer isso, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a Equinor e depois eu entro no programa de inovação que eu tenho responsabilidade por conduzir. Eu também trabalho na área de digital, né? Então, eu costumo dizer que a gente procura as soluções para as nossas dores com a inovação e depois a gente transfere isso para a área de digital, para a implementação, por exemplo, de um software, ou para a área de tecnologia, para a implementação de um hardware, né? Então, a gente trabalha integradinho ali, digital e technology innovation. Então, você vai... Essa é a nossa agenda. Vou falar primeiro sobre a Equinor, depois sobre o programa de inovação aberta da Equinor, como é que foi a primeira onda e como é que está sendo a segunda onda. O nosso propósito, né, a gente costuma dizer que a gente tem que trabalhar com propósito, então é transformar recursos naturais em energia e progresso para a sociedade, para as pessoas, né? Temos os nossos valores, e aí a gente não abre mão dos nossos valores. Por exemplo, a abertura. A gente tem, quando a gente vai se relacionar com os nossos fornecedores, a gente costuma dizer, vocês podem dizer para a gente qual é o problema real, para a gente entender qual é o problema real e tentar trabalhar juntos, né, para entregar com coragem, colaboração e com segurança, né, o cuidado ali com as pessoas, com o meio ambiente e toda a cadeia do supply chain. Os nossos valores, os pilares estratégicos é sempre seguros, alto valor e baixo carbono. Essa é a nossa jornada, né? Entramos em 2001 no Brasil. Poucos anos depois, adquirimos ali 10 anos depois o Peregrino. Já em 2015, 100 milhões de barris. Voltando, 2012 teve a descoberta do BMC-33, ainda operado pela Repsol. Trabalhei lá no BMC-33 e depois vim para cá para ajudar também a continuar com esse poço. Em 2016, a gente fez a aquisição do Carcará, que hoje é conhecido como Bacalhau, né? Depois, em 2017, teve o Roncador, que a gente fez a aquisição e a gente trabalha junto com a Petrobras, com 25% desse campo. Também teve um investimento ali da Solar, o Apodi, o Carcará Norte também, a gente lançou e se beneficiou desse poço, que também é Bacalhau. Tá? Um pouquinho mais à frente, a gente começou investimentos ali no Uirapiru, dois irmãos também, chegando a 200 milhões de barris de produção ali em Peregrino. Também teve a participação do Micropower. Decidimos por investir em Bacalhau há 2 anos atrás. Já ele é uma realidade. Ano que vem a gente já começa com o Bacalhau aqui, em dezembro. Isso para a gente que está trabalhando há muitos anos na empresa, é como se fosse, nossa, o trabalho que a gente está fazendo todo dia, ele vai acontecer e está acontecendo, né? Traz muita orgulho, né, de fazer parte disso. E também teve em 2021, apesar da pandemia, a segunda fase de Peregrino, que é a Charlie, né, para poder aumentar aí ainda mais os investimentos no país e também conseguir recuperar mais óleo, né? E vocês podem ver que a gente está ainda, né, fazendo alguns acordos com a Petrobras em energia eólica. Esse ano a gente conseguiu comprar uma nova planta de solar
Então, a Equinor está investindo bastante no nosso país e eu, como eu falei, eu fico muito orgulhosa de fazer parte disso. E aí vou falar um pouquinho como é que surgiu o nosso programa de inovação aberta, por que ele surgiu. Eu trabalho, eu até expliquei um pouquinho para a Fabiola logo no início, quando a gente estava conversando, uma empresa internacional, grande pra caramba, e isso também é um desafio, trabalhar inovação numa empresa muito grande. Tudo que eu penso de problema, tudo que me trazem de problema, eu lanço internamente para buscar, né, onde eu consigo encontrar essa solução. Já existe na Noruega, já desenvolveram lá, eles têm muitos, 21 mil funcionários trabalhando lá, então mais de 50 anos de operação no Mar do Norte, então muitas coisas já existem lá e a gente traz para cá. Mas é para o que não tem lá, problemas locais. Como é que a gente estava tratando isso? Então a gente tinha um monte de problema operacional que, por exemplo, a Petrobras também tem, as empresas IOCs também vão encontrar, né? Então, corrosão. Lá a corrosão é totalmente diferente. Não tem tanta corrosão. Até estava assistindo um vídeo desses essa semana, e aí, quando eles davam o zoom na corrosão, eu falava, gente, eu achei que fosse uma sujeirinha. Quando a gente olha a nossa corrosão aqui, está tomado de corrosão. Então, um problema, por exemplo, operacional que a gente tinha, e como é que a gente consegue resolver isso, né? E aí o pessoal de supply chain estava com essa dificuldade também, como é que a gente encontra o fornecedor, como é que eu interajo com os fornecedores que pode não ser os fornecedores grandes, pode ser pequenos, médios, startups. A parte de Research and Technology, que é a parte de desenvolvimento, a gente já trabalha com as universidades, com os centros de tecnologia, mas muito mais focado em problemas que são de maturidade baixa, né? Então a gente pega a maturidade baixa, vai estudando, vai desenvolvendo, até encontrar a solução. Mas aqui é um problema do dia a dia operacional. Não estou falando de desenvolvimento de solução. Estou falando o que eu já tenho no mercado que eu posso trazer para me trazer socorro. É como se fosse buscando fornecedor para resolver aquela dor. E a área de tecnologia queria também como é que eu interajo com startup. Então, em 2020, a gente criou o BRID para falar com empresas pequenas, médias e startups, para resolver problemas da operação, mas com um nível de maturidade mais alto. Ou seja, uma startup já trabalhou na indústria de mineração. Pode trabalhar com a gente, porque você já tem um produto testado. E aí eu não estou falando que vou ficar com propriedade intelectual, nada disso. Eu preciso de uma empresa para prestar serviço. E aí a gente entrou com um mindset, como é que eu vou me relacionar com essa empresa pequena, que talvez não tenha a quantidade de documento que eu vai exigir, uma empresa grande norueguesa, como é que eu faço para escalar uma empresa pequenininha? Então a gente pensou nesse programa de uma maneira diferenciada. Então a gente tem contratos diferenciados, né, com a empresa. Então, quando a gente vai começar um piloto, a gente senta com a startup, eles fazem o valor, como é que vai ser a cobrança para o piloto, como eles precisam receber. Todo o risco acaba ficando com a gente. Nós somos maiores do que as empresas que estão construindo ali um projeto com a gente. Então, acaba que o risco é nosso. É um risco da inovação, apesar de já ser um produto testado. Pode não funcionar na nossa indústria. Então, como eu falei, a gente está nesse horizonte H1 de inovação, são fortalecimentos de negócios existentes. A gente não está trabalhando com criação de novos negócios, desenvolvimento de novas tecnologias nesse programa. A Equinor, lá na Noruega, tem a aceleradora, tá, que é o programa Techstars. Tem no nosso portal mais informações. Se alguém tiver uma startup que queira ser acelerada, a gente vive tendo lançamentos pelo nosso portal e é fácil de se inscrever. Já tivemos empresas participando e sendo aceleradas, empresas brasileiras. Tá? O que é o objetivo estratégico desse programa? A gente ter soluções rápidas. Então, eu tenho uma dor, alguém me traz
estou com uma dor de barriga, posso tomar um fitoterápico, posso tomar uma homeopatia, posso tomar qualquer tipo de medicina que vai me atender. É o problema rápido, né? O médico vai ali me medicar com essa solução rápida. Desenvolvimento. A gente pode fazer um co-desenvolvimento, apesar de a empresa já ter uma maturidade alta, a gente pode entender, olha, a gente pode casar você com outro fornecedor e com os nossos técnicos e desenvolver uma nova solução, fazer um matchmaking, que a gente chama. Né? E aí a gente começa a trazer valor para a cadeia, para o nosso ecossistema. A gente tenta, eu vivo falando, gente, o meu sonho é fulano casar com Beltrano, a empresa A casar com a empresa B, porque isso é muito do ecossistema, não é do egossistema, né? A gente deixa de trabalhar sozinho, olhando, eu não posso dividir com ninguém, para trabalhar eu vou dividir com todo mundo. Então, é um ponto bem importante. Por exemplo, quando a gente estava elaborando o BRID, a gente foi conversar com a Petrobras, com a Shell, com a Total, e a gente disse, como é que é o programa de vocês? Explica quais são as dores, o que eles reclamam mais, o que as startups reclamam mais, o que as empresas menores reclamam, para a gente poder trabalhar já com essa experiência. E a gente montou exatamente com a ajuda das outras IOCs, com a ajuda da Petrobras, o nosso programa, porque é ecossistema, não é egossistema. E aí, o outro pilar, né, do programa, objetivo estratégico, é fazer com que as pessoas que trabalham na Equinor Brasil, que já têm experiência em trabalhar com tecnologia, como é que eu faço para trabalhar a cultura da inovação? Porque é muito difícil você dizer para um engenheiro, olha, você está me dando um problema, eu tenho 50% de chance de ter sucesso. Os outros 50% eu não posso te garantir. É inovação. Ninguém gosta de ouvir isso, mas a gente precisa dizer. E aí, o que você ganha se a gente falhar? Porque você ganha quando você falha. Você não vai estar no mesmo ponto que você saiu. Você já vai ter adquirido um monte de experiência para começar a trabalhar aquele projeto de novo, se você entender que você precisa daquela resolução ainda. E para o ecossistema, o que a gente vê de possibilidade, né? O network é visibilidade, a gente tem como promover as empresas que estão trabalhando com a gente, não apenas internamente no Brasil, mas também na Noruega. Se a gente encontra um produto escalável, a gente consegue fazer contrato que é global, né? A gente consegue trazer um corpo técnico para fazer a mentoria, para que as empresas que não têm, muitas das vezes, a base técnica ali muito presente, a gente consegue ajudar nisso. A gente testa a solução, pagando pelo piloto, né? Não é nada de graça, e também dá acesso aos nossos ativos. Tem um monte de empresa que tem a solução feita, precisa testar. Mas é quando você fala, poxa, eu vou testar, limpar um tanque. Aí as empresas não estão muito abertas para testar, a gente está aberto. A gente vai testar se tiver uma solução que a gente veja que vai ser seguro. A gente vai trabalhar ali junto para deixar o projeto possível para colocar os nossos fornecedores lá na plataforma para testar. A gente dá um ambiente propício de teste, né? Se a empresa precisar de alguma infraestrutura, a gente consegue ajudar. E a gente termina o piloto já dizendo, olha, sim, porque deu certo, vamos fechar contrato. Então, não é uma coisa assim, a gente testou, mas vamos pensar. Não tem isso. Testou, deu certo, é negócio. É um contrato de prestação de serviço, não é curto tempo. A gente tenta pensar que não dá para fechar contrato de 1 ano, 2 anos, porque é muito pouco. Quando eles começam a engrenar, a gente acabou o contrato. E para uma empresa grande, fazer um novo contrato demora um tempão. Então, a gente pensa em contratos de mais de 5 anos. Então, são contratos que testou, deu certo, vamos resolver o problema e vamos começar a operacionalizar isso. Como é que funcionam as etapas do programa? Internamente, a gente captura os desafios. Então, os engenheiros dizem para a gente quais são as principais prioridades para eles, se comprometem com o valor, o teto que eles podem gastar.
Então, eu tenho acesso a esse dinheiro, então ninguém me tira mais esse dinheiro a partir do momento que entrou, é do programa e vai ser usado para testar aqui. Aí a gente captura, lança para o mercado e aí começa as inscrições no nosso site, equinor.com.br, /brid. A partir das candidaturas, a gente faz uma análise prévia, então verifico. Bom, eu pedi aqui um produto para corrosão. Estou recebendo um produto de corrosão? Sim. Não me interessa qual é o produto, porque aí não me interessa mesmo, que tem que ser o técnico que tem que estar interessado na solução. Eu só passo para ele avaliar também. Avaliou, chama para o one-to-one, que é o famoso pitch, né? A gente seleciona as empresas, faz o pitch e as perguntas técnicas. Selecionamos 2 empresas para cada desafio para a imersão. São 2 dias inteiros de trabalho. E aí, nesses 2 dias, eu apresento mais os detalhes técnicos das dores que eu tinha e recebo informação de quais são as soluções do fornecedor. E a gente, junto, monta ali as hipóteses que vão ser testadas, os KPIs de entrega, e os valores que vão custar o piloto, se vai subir a bordo, o que eu preciso em termos de infraestrutura tecnológica, ou hotel, embarque, o que seja, a gente faz esse canvas e aí a gente aprova uma das empresas, ou as 2, já teve caso de ser uma ou 2, e partimos para o ponto de MVP. A parte de MVP tem 3 semanas, que é o tempo de fechamento de contrato, que aí fica com um time de compras e contratos, né, e a empresa. Em 3 semanas eles precisam fechar esse contrato para a gente começar a conduzir o piloto. E depois desses 3, 4 meses de piloto, de acordo com o que foi desenhado nesse Canvas durante o tempo de imersão, a gente apresenta e decide se vai seguir ou se a gente vai parar, ou se a gente vai ter um tempo de postergação desse projeto, porque pode ser que aconteça alguma alteração no escopo que faça com que a gente renove por mais um tempinho. Como é que foi nossa primeira onda? A gente teve 92 empresas inscritas, chamamos 28 para o pitch, fizemos imersão com 13 delas e pilotamos com 8 empresas. E já temos contrato fechado com 5. Já, por exemplo, dessas 5 empresas, eu já entreguei, já fiz o rollout da solução em digital, porque eu sou gerente de digital, de 3 delas. Tem uma apenas que a gente está precisando começar agora, em setembro, que é uma segunda fase, e uma delas que a gente deixou, porque vocês sabem que o nosso campo ficou parado um tempinho no passado. E aí a gente precisava para testar o campo em plena produção. Então, a gente vai priorizar testar isso agora. Essas são as empresas que trabalham com a gente. E uma delas eu vi com a Rúbia, que é parte do portfólio da Fins. Então, a nossa segunda onda está no momento de contrato, né, estão fechando o contrato. Esse era um desafio, limpeza de tanque automatizada, o que poderia ser robô, poderia ser um processo de químico, o que fosse para facilitar essa limpeza do tanque. O segundo desafio a gente precisava melhorar o controle e digitalizar a parte de embarque e desembarque de pessoas e do que as pessoas levavam para o campo e voltavam, desde medicamento, equipamentos, esse tipo de coisa. E a gente precisava fazer um processo de integridade estrutural nos tanques do Peregrino, FPSO. Esse é o nosso cronograma, a gente está exatamente na parte de terminando a parte de formalização dos contratos e a gente já começa agora o MVP. Então, até dezembro, final de dezembro, a gente tem que dizer para o mercado quais são as empresas que vão seguir com a gente como contrato oficial, formalizado como prestação de serviço ali. Eu acho que é isso que eu acabei de falar no slide anterior. Gente, obrigada, viu? Suzane, obrigado a você. Já convido para sentar.
chamar também a Cláudia, Fabiola, João, por favor. E dizer, para começar com as perguntas, e dizer para quem está aqui com a gente, aqui, ó, que o microfone está aberto e a gente conta com a pergunta de vocês. Eu vou começar a primeira pergunta para a Lucilene, que eu achei muito interessante, porque assim como a Cláudia colocou, a Equinor é uma empresa gigantesca, assim como a Petrobras. E vocês mesmas falam que é difícil para que as pequenas, as empresas médias, até as médias, e até algumas grandes acessem, né, vocês. Muitas vezes estão muito distantes. Esse programa de facilitação, você já mostrou aqui o primeiro resultado, empresas selecionadas, mas assim, aproximou mais vocês do mercado das pequenas e médias empresas? E de que maneira isso, mesmo que a empresa não tenha passado por todo essa seleção, como é que isso mudou a cultura de vocês lá dentro? Então, ali eu falei sobre as empresas que foram selecionadas no projeto, né, no programa. Mas todas as empresas que enviaram inscrição, elas passaram a ser parte do nosso portfólio. Então, se eu tenho alguma empresa que não está tão aderente, ou então eu acho que eu posso aplicar aquela tecnologia em outro problema, elas passam a ser acionadas por nós de uma maneira que não é passiva, a gente passa a ser proativo. Por exemplo, todas as empresas que se inscreveram, eu enviei para a Noruega os contatos e o portfólio para que eles pudessem ver se as empresas também teriam interesse em participar do processo de aceleração. Eu acho que a gente começa a ter um pensamento em termos de contratos, como eu vou incluir essas empresas. Antes isso não tinha, isso não fazia parte. Hoje a gente está aberto a entender que uma empresa menor, que tem uma solução que vai resolver um problema meu, eu vou estar ali junto com ela, assumindo o risco dela, né? Então, passa a ser realmente um casamento mais igual, né? Não é a mesma coisa, o contrato não é o mesmo que a gente faz com uma empresa grande. Ele é um contrato que é flexibilizado e muito disso, óbvio que a gente quer resolver o nosso problema, mas óbvio que a gente quer a solução do pequeno, porque é mais rápido. Quantas vezes eu faço contato com uma empresa? Numa semana, a gente celebra ali o acordo, na semana seguinte a gente já está fazendo o piloto. Isso com uma empresa grande não é possível. Então, eu acho que sim, facilitou. Acho que tem muito espaço para melhoria, porque é um programa que é pequeno. A Equinor no Brasil ela está se expandindo e o programa também, né? Mas eu acho que melhorou bastante. E a gente está falando de inovação, mas pelo que eu estou entendendo aí, está claro que vocês querem expandir isso para outras áreas da empresa, né? Para a prestação de outros serviços dentro da empresa. Exatamente. Todas as dores vêm da área de manutenção, de operação, né? Vem da área de PSR, por exemplo. A gente teve um projeto que foi para procurement, para compras e contratos, para logística, contagem de inventário, o pessoal do helicóptero. Então, tem diversas empresas, dentro da empresa tem diversas áreas. Então, diversas áreas sendo atendidas, tendo problemas atendidos pelo nosso programa ali de inovação. Ô, Cláudia, você também falou sobre as dificuldades da Petrobras em acessar as soluções, né? Você falou das soluções. A Petrobras, claro, a Petrobras tem, além de ser gigantesca, como a Equinor, ela é uma estatal, então ela tem algumas dificuldades que vão além da Equinor. Como que vocês lá dentro da Petrobras trabalham nessa tentativa de facilitar esse contato com as empresas de médio e pequeno porte? Como é que existe algum caminho, alguma coisa a ser trilhada? Então, na área de inovação, o caminho é justamente o nosso portal Conexões para Inovação, né? A Petrobras, como empresa pública, lançando um edital de qualquer oportunidade que seja, ela está aberta a receber propostas de qualquer empresa, de qualquer porte que ela tenha. Uma vez atendidos os critérios de habilitação, essa empresa, apresentando uma proposta técnica viável, ela pode ser selecionada.
O que a gente vê de mudança em termos de Petrobras no Brasil é que a legislação de inovação também se modernizou, né? Nós tínhamos amarras legais que não permitiam para a gente ter instrumentos contratuais compatíveis com o risco que a inovação traz. Então, a gente precisava... a lógica da compra pública é muito assim, eu comprei caneta, eu recebo caneta, pago caneta. Mas e quando a gente está comprando inovação, como é que a gente lida com isso? E o marco legal, né? A revisão do marco legal e esses novos instrumentos de compra e também esse conceito de startup, que é bastante novo no Brasil, né? O conceito de startup tem o quê? Uns 10 anos, por aí? Que a gente está falando de empresas de cunho tecnológico, empresas que estão amadurecendo. Ele vem trazendo também uma modernização no marco legal que permite para a gente firmar contratos que antigamente não eram possíveis. Então, eu diria que é muito mais uma modernização do que a gente pode fazer em termos de lei e regulamento, do que propriamente as amarras da nossa empresa, as amarras orgânicas, né, da nossa existência mesmo, da nossa organização. Fabiola, você na sua apresentação, você tocou num ponto que eu vejo dentro da minha empresa, vejo da empresa onde eu trabalho, né, na Gazeta, vejo e tenho certeza que é o que os empreendedores todos que querem fazer a transformação digital vivem, que é a questão de quebrar os muros de dentro da empresa, quebrar os feudos de dentro da empresa. Como que a Seacrest trabalha nesse sentido de fazer fazer a coisa andar, né? Fazer a coisa fluir de maneira mais rápida? Como que é esse contato com as pessoas? Como é que é a abordagem? Como que isso funciona dentro da Seacrest? Então, nós temos internamente, primeiro que quando a gente construiu a estrutura de transformação digital, ela construiu bem no início da companhia. Então, a gente tem uma política interna realmente de conversar com todos os colaboradores, né? E além de conversar, transformar, trazer palestras para que a própria companhia entenda como que funciona o fluxo de trabalho. Então, por isso que isso funciona muito bem. Todos os projetos que a gente vem desenvolvendo, a gente sempre dá muita voz aos respectivos setores. Então, a aprovação mesmo daquele projeto, daquele determinado projeto que foi desenvolvido, é do setor fim. É do setor fim. Mais perto um pouquinho. É do setor fim e isso facilita bastante, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, de conversar com pessoas e etc. E o nosso setor também, a gente está o tempo todo junto com, seja ela operação ou manutenção. Então, no final de semana passado, por exemplo, eu fui conversar com o operador de campo para ver exatamente qual era o problema fim que ele tinha. E esse problema fim era comum a várias outras estações que a gente tinha desenvolvido. Então, é essa aproximação que a gente, claro, com grandes companhias, né, como foram colocadas aqui, com a própria Petrobras, que nós, às vezes são projetos que tem que desenvolver projetos robustos, nós que somos um pouco menores, a gente consegue desenvolver isso. E a gente consegue internamente quebrar silos. Então, internamente, a gente também tem reuniões gerenciais, né, entre os gerentes dos próprios setores, onde a gente apresenta a transformação para esses gestores. E eles entendem hoje a importância da transformação dentro da companhia. A gente leva o valor para cada setor mesmo específico. É porque é importante explicar para as pessoas, porque muitas vezes quando você tem os feudos, né? Opa, tá entrando aqui na minha área, hein? Mas é importante mostrar. Não funciona assim. E é importante mostrar que é bom, se é bom para a companhia, também vai ser bom para aquela pessoa ali que teve a área invadida, né? E essa cultura é muito bacana, porque eles trazem mesmo o problema para a gente. E isso a gente tem um valor muito específico para a companhia, não só na entrega do projeto, mas essa aproximação. Então, a aproximação é algo que a gente realmente entende que é um valor para a companhia. João, tem uma pergunta para você, mas antes chegou uma pergunta da plateia. Não, pode ficar com a Cláudia. Eu já vou para o João, porque chegou uma pergunta aqui da plateia. Que recado que vocês deixam para os fornecedores que querem prestar serviço de inovação para as empresas de óleo e gás? Aí eu acho que é importante cada um de vocês dar o seu recado. Então, acessem o portal Conexões para a Inovação. A maneira mais fácil, a maneira mais rápida de conseguir fazer inovação conosco é acessar as oportunidades. Nós queremos receber proposta para todas essas oportunidades. Se cadastrem, vejam lá o que tem. Os desafios são das mais diversas áreas. Como eu falei, a gente é uma indústria que está com imensos desafios aí para frente, né? De redução de custo, excelência operacional, segurança, meio ambiente, saúde e descarbonização.
Então, é estar sempre ligado nessas oportunidades e tendo uma boa solução para os nossos problemas, a proposta ser submetida e a gente vai avaliar com todo o profissionalismo técnico que ela merece ser avaliada. Fabiola. Bem, lá na Secret nós somos uma companhia localizada aqui no Espírito Santo, então nós damos muito valores aos próprios fornecedores do Espírito Santo, né? Os locais, principalmente ali da região de São Mateus, Linhares, onde estamos nossas operações. Então o valor é muito forte, né? A quantidade de fornecedores que a gente tem de forma local. E o nosso principal canal de comunicação hoje, ele é através da cadeia de suprimentos. Então, a gente tem um canal de comunicação com suprimentos e o próprio setor de suprimentos traz até a gente, os fornecedores específicos. Legal, oportunidade para o pessoal da casa, né? Equinor também, dia 19 de setembro, vai ter um encontro organizado pelo Fórum, né, de Petróleo aqui na Findes, importante. Luciane, fala, por favor, qual é o recado que você dá para os fornecedores? Então, a gente tem trabalhado com as ondas, mas não só com as ondas. Então, se eu coloquei até o e-mail na minha apresentação, mas eu vou dizer de novo, bridge de ponte, @equinor.com. Se vocês puderem mandar a solução de vocês por e-mail para a gente, se não for uma solução que a gente entenda que é para a inovação, a gente encaminha para o time de compras e contratos, tá? Para que eles tenham conhecimento que chegou pela gente. Se tiver a ver com inovação e tiver na nossa lista de priorização para aquele quarter, né, que a gente chama do bimestre, a gente já começa a agendar as reuniões também para poder conhecer e entender se aquilo pode ser aplicado nas dores que a gente está trabalhando naquele período. Tá? Legal. As portas estão. Acho que o recado é que as portas estão abertas. Sim, né? Além disso tem o nosso equinor.com.br, lá /fornecedores. É fácil de se inscrever e gente, tenha atenção no que vocês estão escrevendo. Já trabalhei lá em procurement, em contratos. Às vezes chega para a gente de uma maneira que não está... Diz para a gente assim, é corrosão, trato com isso. Fala diretamente para que a gente consiga capturar, porque às vezes a gente fica procurando também fornecedor. Então a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Não é só a gente abrir canal, mas a forma que se inscreve também. Tá? Importante. Já temos pergunta, olha lá. Pode fica à vontade. Posso fazer minha pergunta? Primeiramente, parabéns a todos. Parabéns pelo evento. E para nós é uma ótima oportunidade. Gostei muito desse projeto da Equinor de relacionamento. E peço licença, Cláudia, e gostaria de enxergar... Eu sou ex-funcionário Petrobras por mais de 15 anos. Atuei sempre com segurança de processo, segurança industrial. E eu vejo uma grande dificuldade. Entra no sistema. Não é assim que é o melhor caminho para uma startup. Venha conversar conosco, sente conosco, mande a sua mensagem e nós te escutaremos. Porque muitas vezes o trabalho é tão especialista que quem olha tudo não é exatamente aquele ponto que vai enxergar a dor. Então, na minha área é a segurança. E se eu sentar com uma gerência de segurança, eu conheço a dor dele e eu tenho a solução. Nós temos uma equipe, um trabalho com startup há mais de 10 anos. E nós estamos construindo soluções que resolvem problemas que as empresas têm tentado com o seu grupo de TI resolver e não resolveram. Um projeto de segurança é complexo. Envolve equipe multidisciplinar e uma qualificação técnica de fundamentação de procedimentos muito grande, com muito volume de dados. Então eu gostaria sim, um pedido meu, de quem quer realmente se aproximar e construir uma parceria. Permita a reunião pessoal com a equipe que atua naquele segmento. Eu vou conseguir conquistar essa equipe, mas pelo sistema eu não vou conseguir dificilmente. Por quê? Uma Petrobras, por exemplo, faz um chamamento nacional.
Ele vai olhar a corrosão, ele vai olhar a produção, ele vai olhar tantas coisas importantes, mas talvez aquele tópico específico não seja o mais importante de todos, mas é muito importante. Nós lidamos com a ANP, são projetos complexos, difíceis, de grande responsabilidade, de aprovação gerencial e que envolve profissionais da mais alto nível em várias áreas. Então, eu peço de coração, nos chame para conversar. Mandaremos o e-mail, mas eu acho assim, nos permita fazer o contato pessoal. Abra um dia de visitação e nós vamos apresentar o nosso trabalho e eu tenho certeza que vamos conquistar vocês, porque nós sabemos do problema e nós queremos estar juntos, só que somos pequenos, diante de uma gigante, Equinor, Petrobras, Sequest. Realmente são gigantes. E nós sabemos que vocês têm equipes com mais alto nível, mas nós, se tivermos humildemente a solução, queremos ser o parceiro de vocês. Obrigado, viu? Parabéns, estaremos juntos aí encaminhando o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado pela colocação. Está feito o pedido, está feito o registro. Temos mais uma participação aqui na plateia. Só acrescentar que pelo fórum a gente já recebeu essa provocação da Petrobras, da unidade de Vitória, Eduarda, gerente geral, ela está aberta a isso. Do mesmo jeito que a gente está fazendo o Equinor Day, em que a gente vai oportunizar a rodada de negócio para falar sobre inovação. Time da Equinor, a Lucilene, ela vai vir novamente no dia 19 de setembro, já está na agenda dela, inclusive, né, Lu? E a gente também terá com a Petrobras e outras operadoras, né? Agora, o que a gente deixa de recado enquanto fórum e ouvindo muito as empresas do óleo e gás, é importante a gente trazer, olha que time a gente trouxe, olha quantas cadeiras estão vazias. Então, o fornecedor capixaba, por muitas vezes, ele quer que a solução apareça no colo dele, e a gente tem que levantar um pouquinho mais e buscar essa solução. E a gente tem, enquanto fórum, enquanto empresas de óleo e gás, está com as portas abertas, literalmente, por isso que a gente tem aproximado o time. E vamos fazer cada vez mais rodadas de negócio e trazer essas conversas, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todos, parabéns pela palestra, foi bastante... dá vontade de pertencer a esse processo, a gente está trabalhando muitos anos no setor de óleo e gás. Eu sou Fabrício Fonseca, eu sou diretor executivo da Ambipar Response. E a gente tem também, dentro da companhia, muita iniciativa de inovação, tá? E a minha preocupação é assim, a gente também tem testado várias oportunidades, a gente tem um laboratório de P&D muito forte dentro da companhia, tem ações, a gente cria alguns spin-offs na área de inovação, a Ambify, por exemplo, é uma delas, a gente tem a Ambipar Orbit Gel, uma outra delas, a gente está trabalhando com a Sequest num projeto no Norte Capixaba, um sistema bastante de tecnologia voltada à parte de WebG Technology. Começamos com a 3R Petróleo e estamos com basicamente todas as companhias na área de onshore. E minha provocação é assim, do lado de uma multinacional como a Ambipar é hoje, a nossa iniciativa de buscar startups ou criar spin-offs para poder sair fora da caixa, né, e trabalhar com inovação, ela também entra nesse pool de startups que vocês precisam contratar. Isso é possível também ou tem que ser uma operação apartada? Assim? Como funciona? Ela pode ser uma startup já operacional, com faturamento, com funcionários, uma coisa mais relevante ou não? Só uma provocação da nossa parte. Então, pela Petrobras não há uma restrição. Né, se ela sendo um CNPJ válido, que não esteja lá atendendo todos os critérios de habilitação e trazendo a solução para o problema que está colocado para o mercado, a seleção na parceria tecnológica vai ser pelo parceiro que tem a maior chance de sucesso de desenvolver aquela tecnologia. Então, não há restrição. Né? Não sei se... E não pelo conceito de estar iniciando um processo e não ter testado ainda aquela hipótese, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de inovação, a depender do tipo de problema que a gente vai ao mercado, a gente sabe que a solução não existe, então ela não foi testada. E aí sim, o trabalho daquela startup com a gente, daquela empresa conosco, vai requerer o desenvolvimento e o teste. Acho que o Luciane quer falar.
Então, no nosso caso, no BRID, a gente está buscando soluções com a maturidade mais elevada, já testado. No entanto, quando a gente trabalha no P&D, que é pesquisa, agora com o marco, né, das startups, a gente consegue hoje pegar uma startup, se unir com um centro de tecnologia ou com um professor, com a universidade, e a gente consegue, utilizando 1%, fazer um desenvolvimento com uma maturidade menor. Se a maturidade já estiver ali pela metade, dá para a gente fazer a aceleração, né, utilizando o Equinor, por exemplo, junto com a Techstars lá na Noruega. Como eu falei para vocês, todo mundo que se inscrever no programa, a gente manda para lá e acaba sendo convidado também para poder aplicar para o programa deles. Deixa eu fazer uma pergunta para o João aqui, porque ele tá ficando chateado. O negócio da inovação pegou, né, João? Nada, eu tô bem. Você tá bem? Tá tranquilo? Fácil, eu podia passar essa fácil. É? Não, pô, não pode. Eu queria que você falasse um pouco, João, sobre escopo 3. Escopo 3 é um negócio meio que tá ali, mas ninguém sabe bem ao certo o que aquilo ali significa. E a gente está falando da inovação, prestação de serviço para empresas como a Equinor, Seacrash. A Seacrash, é importante lembrar, tem ações na Bolsa da Noruega. Sim. Petrobras, que tem ações lá nos Estados Unidos. Equinor. Na Europa já começa a exigência do escopo 3, se eu não estou enganado, em 2024. É isso? 4 e 5, depende da região. Se você não cumprir, se um fornecedor não cumprir isso, vai ser difícil prestar o serviço para todo mundo que está aqui. Acho que nos Estados Unidos vai demorar um pouquinho mais para entrar, né? Mas também não vai tardar muito não. Então eu queria que você falasse um pouquinho do escopo 3 e de que maneira que as nossas empresas aqui do Espírito Santo, que prestam muito serviço para essas empresas gigantescas, elas precisam prestar atenção sob pena de colocarem os seus negócios em risco, mesmo tendo boas soluções. Boa. Vamos recortar essa pergunta, porque eu já não lembro do começo. Jornalista que fala demais é brincadeira, assim, né? Vai falar sobre o escopo 3, que é importante. O que acontece assim, eu acho que o grande desafio do escopo 3 é o mapeamento, e aí fica totalmente aberto e zero vaidade de ser corrigido, pelo amor de Deus, né? Acho que o grande desafio, a grande dificuldade é você mapear aonde começa o escopo 3 e onde termina, né? Escopo 1 e 2 é fácil, né? Então, se você olhar pelo ponto de vista da cadeia, o escopo 1 e 2 de uma empresa é o escopo 3 da empresa seguinte, que é prestadora de serviço ou que presta o serviço deles, assim por diante. Então, quando a gente fala em mapeamento ou em enxergar esse escopo 3, nós estamos falando de toda a cadeia. Agora, como é que as nossas gigantes, ou mesmo as menores, conseguem enxergar aonde vai o supply do supply? Né? Imagina que a Petrobras, né, a Equinox e a Seacrash, como é que ela consegue enxergar qual que é o escopo 3 dos prestadores de serviço delas? Né? Nós mesmos, que lutamos tanto para poder fazer o nosso mapeamento, também é difícil. Né? Então, como é que a gente consegue chegar lá na natureza ou lá na ponta onde a primeira perna acontece? Né? Então, esse é o grande desafio. Se a gente começa, e aí, obviamente, a gente dá a solução, já que nós somos Ambipar. Né? Então, assim, já que a gente tem a solução, se a gente começar a pedir, a enxergar, ou a exigir, ou pelo menos mostrar a cadeia de fornecimento, olha, eu preciso que você que você entregue o seu inventário de emissões. E quais são os seus ansejos ou as suas metas para poder cumprir a diminuição das emissões. Esse, por sua vez, vai pedir para o outro, vai pedir para o outro, vai pedir para o outro, e aí a gente tem uma cadeia mapeada. É solução que acontece em uma semana? Não. Né? Não rola. Né? Agora, onde é que isso vai parar? As bolsas europeias, os mercados regulados. Nós estamos falando de mercado voluntário aqui no Brasil. Os mercados regulados possuem todas as suas regras, todas as suas normas e todas as suas exigências para que essa compensação exija, os próprios projetos para que essa compensação exija. A gente teve, o ano passado, um exemplo para poder falar sobre o malefício, né, o ônus da descarbonização, a entrada de carne do mundo na Europa.
né? Então a gente teve uma taxação extra para isso. Então, ou você sustentável, ou você vai pagar uma taxação para poder entrar no país. E aí sua competitividade vai lá no chão. Pois é. Então, o que vale mais a pena? Fazer um mapeamento da sua cadeia, distribuir esse valor dentro da cadeia, para poder chegar a um produto competitivo lá no final como preço, ou vale a pena pagar a taxa para poder entrar lá no mercado europeu, mercado asiático e assim por diante, né? Nós estamos caminhando, imaginem que assim, da mesma forma que a gente entrou no cartão de crédito e a gente nem lembra mais como é que era a época sem o cartão de crédito, obviamente que ninguém aqui sabe dessa época, né? Só eu que vivi lá atrásão, né? Então, assim, da mesma forma que a gente não sabe mais como é que não é mais a vida sem cartão de crédito. Agora tem o Pix. A gente, pois é, que é o próximo, né? A gente não vai saber como é que vai ser o nosso mundo sem a jornada da sustentabilidade, porque é uma jornada, entrou, não vai sair mais e não tem mais como voltar. Então, ou a gente faz ou a gente faz. A gente só está discutindo se isso vai ser em 10 anos para as metas de 2030, em 2 anos para as metas de 2024. A Austrália, por exemplo, ela tem um programa de benefício fiscal para compensação de carbono e sustentabilidade a partir de 2024. Né? Então, você mede o custo. Você tem um benefício fiscal de 15%, ou você tem um custo para poder implantar a jornada da sustentabilidade de 5%. Então, no final, a gente ainda vê um pedaço do capitalismo puxando essa agenda. Entende? Então, essa jornada ou essa entrada, ela sempre vai existir a fim de ter o melhor dos mundos, que é a inovação, tecnologia voltada para uma economia de baixo carbono. Vou continuar com o João, falou pouco aqui. João, as mudanças, você já tocou num ponto das mudanças, tem a questão da descarbonização, você falou na sua apresentação em oportunidades. Que oportunidade você citaria para as empresas que estão aqui, os fornecedores? Que oportunidades que surgem no horizonte diante desse cenário que já está dado? Se deixar, eu vou até amanhã, hein? Então não, vai acabar segura que eu vou levantar a mão daqui a pouco. É assim, olha só, hoje vou falar do Brasil, que nós estamos aqui, né? Então, aqui no Brasil já existem iniciativas de bancos privados, onde as companhias que possuem relatório de sustentabilidade, relatório de emissões, ou já possuem esse pé na sustentabilidade, ela já tem benefícios em taxas para tomação de crédito. Empresas com fundos de investimento como o Fundo Verde ou fundo de investimento em startup voltada para o ESG, eles já têm benefícios ou já têm prioridades nos investimentos. A própria jornada da descarbonização, a própria descarbonização como um todo, já é um benefício para você poder ter, para você tomar linhas de crédito para poder se alavancar de forma mais barata. Além disso, além de tudo isso, você ainda tem os benefícios de possuir uma geração onde a sustentabilidade já vem desde o berço, como própria a economia circular, que antigamente era somente a reciclagem, a separação reciclada. Hoje isso está incrustado nos nossos filhos e vai ser assim nos nossos netos e assim por diante. Então logo, logo vai ser alguma coisa natural. Então há oportunidade de fazer essas tomações ou essas alavancagens, elas se tornam cada vez maiores, os investimentos cada vez melhores. Legal, legal. João, a gente está caminhando para o final. A plateia, gente, o microfone está aqui aberto e tem uma pergunta ali. Boa tarde a todos, né? Parabéns pela organização, para todos os palestrantes, né? Eu me chamo Carlos André Veiga, faço parte do Grupo Ambipar, né? A minha vertente é Ambipar Response Marítimo e estamos ligados à questão também de petróleo, óleo e gás, enfim. Nossa base fica no sul do Brasil, mas respondemos por todo o nosso litoral. É bem interessante essa questão da inovação, né? Porque quando falamos em inovação a gente pensa em algo extremamente
é meticuloso e talvez as grandes soluções estão dentro da própria casa, como se falou. Sistemas são importantes, como bem levantado pela Cláudia ali, que é o início de todo o processo, mas eu acredito que não seja a única porta de entrada, como o colega aqui falou, da sua dor também. Mas como inovar não é só criar, né? Pode ser recriar e renovar. Então temos que estar atentos a isso. Eu não tenho nenhuma contribuição direta, mas eu gostaria que um fórum tão importante, para um debate tão interessante para a economia, não somente local, mas que fosse sugerido um pontapé inicial aqui no Mac Show. Quem sabe abrir um fórum permanente de discussão de inovação com esses pilares, com esses temas, e contando com a colaboração das empresas de vocês, né, de todas as empresas que estão aqui nesse painel, que eu acho que enriqueceria muito toda a cadeia, inclusive dos fornecedores. Era somente isso. Muito obrigado. Tá, obrigado, tá feito o registro. Ábido, deixa eu só já dar uma resposta aqui, né? Existe um movimento, chama Movimento Capixaba pela Inovação. Ali você tem os principais players, você tem academia, você tem todo mundo discutindo sobre diversos aspectos dessa inovação e como estimular esse ambiente no Estado. Então, assim, eu acho que muitos caminhos existem, às vezes a gente ainda não conhece, o mais importante é a gente trazer esses caminhos. Lá você tem o Sebrae, que está junto, inclusive, o Conexões para a Inovação. A gente é um braço em que a gente faz uma busca de mão mesmo, traz uma startup e fala, olha, eu tenho certeza que você consegue, se junta com uma outra. O Findes Lab, ele está lá, em cima da Findes, na Reta da Penha, vai lá conhecer, ele faz essa busca, ele cadastra startups também. Toda vez que uma empresa traz um desafio, a gente busca essa startup e fala, olha, tem uma sinergia, entra aqui nesse processo, apoia na elaboração de um pitch, apoia na elaboração do projeto. Então, assim, existem sim muitos caminhos e eu acho que a gente vai trazendo cada vez mais esses caminhos aqui para a feira. Ô Rubio, eu acho que você devia sentar naquela cadeira lá da direita. Lá. Se eu não tivesse aqui, quantidade de informação que a gente não teria. Eu preciso, antes de terminar, fazer uma pergunta para a Fabiola. Ela falou que a Cicrash está... Cicrash é uma empresa relativamente não, muito nova aqui em território capixaba. Para quem não conhece, não sei se todo mundo conhece, ela comprou o campo de Cricaré e o Polo Norte Capixaba. O Polo Norte Capixaba vem a ser o maior produtor de óleo onshore aqui no Espírito Santo. A produção estava em 6 mil barris. Fabiola, se eu estiver errado, você me fala aí. Estava em 6 mil, já chegou a 9 mil barris dia e a expectativa é chegar aos 10 mil barris dia até o final do ano. Então, isso tudo, o Polo Cricaré foi comprado aqui há 1 ano e meio? Vocês assumiram? O Norte Capixaba foi agora, né? Nesse Norte ano Capixaba foi agora. E o Cricaré ano passado. Ano passado, ou seja, o horizonte para trás curto e o para frente também é curto, né? Eles querem, não que vão parar de trabalhar curto, né? Mas vai crescer muito, muito rapidamente. E você falou algo muito bom aqui, interessante, que acho que deve ter chamado a atenção de todo mundo, da prioridade por contratar fornecedores locais, ali de São Mateus, Linhares, Jaguaré, vai descendo Aracruz, Vitória, enfim, aqui do Espírito Santo. Como é que vocês estão pensando em fazer essa como é que fala? Essa mesa de negociação? Como é que o fornecedor chega até vocês? Então, nós fizemos a transição de Cricaré e Norte Capixaba há muito pouco tempo, né? Norte Capixaba foi agora. E esse processo de transição realmente foi bem desafiador para a gente. A Petrobras deu um susto em vocês, né? Não, mas foi tranquilo. A Petrobras tem sido muito... No processo de transição, a Petrobras tem sido muito colaborativa. Né? Foi um trabalho em conjunto. A gente não teria como fazer uma transição sozinho. A gente precisa trabalhar junto mesmo para executar. Então, a maioria dos fornecedores, eu falo que, por exemplo, a gente tem um grupo de fornecedores na área de digital muito grande. A maioria ali da área de São Mateus, Linhares, Jaguaré, atende bastante a gente, né? A gente tem um grupo, a gente tem empresas de TI daqui do Espírito Santo, a gente tem empresas também do Rio Grande do Norte. A gente tem empresas que disponibilizam hardware, né, de computadores, etc., de São Mateus, por exemplo, tá? Então, a gente tem realmente dado essa preferência ao Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo também, né? Então, a gente olha os fornecedores locais. Claro que a gente vem conversando com outras empresas multinacionais que entregam softwares e sistemas.
mas a gente está bem preocupado com a entrega do produto final, né? A gente não olha muito o aspecto se a gente está lidando com na entrega de um software, por exemplo, né? Se é um software que a gente tem um objetivo específico, então a gente não está analisando se ele vem de uma companhia somente multinacional ou nacional ou uma pequena empresa. Esse não é o critério, né? A gente está olhando realmente a entrega do produto final e aquilo que consiga. E assim, a gente tem visto ao longo do tempo, tá pouco tempo, mas eu já estou na indústria, na área de software há 15 anos, então eu conheço bastante o mercado. Uma equipe também bem eficiente no processo, e a gente tem visto que muitos médios e pequenos fornecedores, a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar com startup, a gente está ainda desenvolvendo o processo interno para fazer essa abertura, né, para a gente fazer de forma correta, mas a gente tem colhido bastante projetos com sucesso. E a gente, assim, se a gente compara projetos às vezes grandiosos, onde pode ter diversos entraves, também contratuais, a gente vê que pequenos fornecedores e médios fornecedores trazem um resultado muito rápido, né? A gente consegue colocar o sistema para funcionar de uma maneira muito rápida. E a gente está aberto também para desenvolver POC, né? Desenvolver testes de sistema. A gente tem um ambiente muito... Eu falo que o ambiente nosso a gente não teve transformação digital. A gente teve uma oportunidade maravilhosa de crescer e nascer num ambiente. Agora, né, hoje a gente tem muitas tecnologias disponíveis e a gente tem um campo verde enorme assim, para a gente trabalhar. Então, isso tem sido bem bacana mesmo, internamente, para ser feito o desenvolvimento do processo. Não, legal você falar isso. Eu estou pegando até uma informação que eu dei aqui, ó, Você tem mais informação que eu, Ábido. Em abril. Não, olha só. Não, essa você tem. Até porque já publiquei, poxa. Então você não está lendo minha coluna, hein, Já li. A Seacrest vai investir 400 milhões de dólares aqui no norte do estado até o final de 2027. Ou seja, os noruegueses não vieram para brincar, não. E é interessante que assim, a nossa junção é muito bacana. Inclusive ontem, né, o VP estava palestrando, né, durante o processo, o Juan, que é o nosso VP, e ele saindo da palestra, ele chegou para mim, tem um desafio para você. Falei, ele solta os desafios, né? Tem um desafio para você, Digital vai cuidar disso. Então é muito bacana. A gente, na verdade, a área de Digital Transformation dentro da Seacrest é muito grato mesmo, porque a gente tem uma abertura muito legal de desenvolver os projetos e os fornecedores também. Legal. Olha, eu só tenho a agradecer, eu acho que enriqueceu demais aqui. Peraí, Rúbia? Deixa eu só acrescentar mais um Falei detalhe. que a Rúbia tinha que sentar ali. A gente está falando sobre inovação. A Fabiola, quando ela chegou, o fórum fez questão de mostrar para ela o universo, os nossos hubs, as nossas startups. Ela tem participado dos eventos que a gente faz no FindsLab, não só ela, como Gravina da Petrobras aqui também, que tem esse olhar mais regionalizado da inovação da Petrobras. Eu acho que a Petrobras vai se espalhando e buscando colocar olhos em todo lugar, assim como a Equinor. Então, assim, mais do que contratações em inovação, a Seacrest, ela colocou também contratações em serviços e bens capixabas como um marco. Ela tem meta para isso e eles estão na nossa cola, preciso de 400 fornecedores capixabas dentro do meu mailing. Nós já conseguimos quase 300 em rodadas de negócio. Eles estão ali dentro da rodada de negócio ouvindo empresas capixabas. A gente já fez, eu acho que 4 ou 5 rodadas de negócios com foco em buscar empresas capixabas para conseguir atender a Seacrest. Inclusive, Rúbia, nós estamos com 3 pessoas dentro do local, né, de fornecedores onde pode conversar, né? Tem 3 pessoas lá dentro justamente recebendo todos os fornecedores. E o Bruno, que passou, que é o gestor da área, ele passou assim, tem algumas empresas para você. Eu falei, opa, vamos conversar. Então, a gente corre atrás também das empresas, né? Então, para que a gente possa trazer o melhor produto e ser uma porta aberta também. Essa pauta me rende, hein? E mais, né? Uma coisa que a gente escuta muito de todas as empresas do setor. Rubio, o fornecedor capixaba só quer me vender o que tem na prateleira. Explica para ele que ele precisa escalar, porque senão eu não consigo. Eu sou grande. Ele quer vender para o grande, ele precisa escalar. Então, tem que trabalhar um pouco Lean, olhar muito para o Indústria 4.0, otimizar processo, pensar em eficiência operacional e escalar a empresa. Eu acho que o Sebrae está aí, a Findes também, a gente tem SESI, Senai de braços dados com esse olhar.
de apoiar a empresa para poder ela conseguir atender esses grandes, porque eles também ficam na nossa cola, no sentido de, olha, preciso atrair fornecedores. Ontem assinamos um memorando de entendimento entre as independentes que operam no Estado. Só a Sequest tem 80% da operação onshore aqui no Estado. E esse memorando visa atrair novos fornecedores e desenvolver os que a gente tem para o atendimento, porque o setor está preocupado com o boom que está acontecendo e eles não têm mão de obra. A Equinor Operação fica no Rio e está sentada aqui com a gente, buscando fornecedores. Acho que isso que você falou é música para os ouvidos de todo mundo. Então, acho que o grande recado que a gente tem a dar aqui no término aqui desse painel é de que as portas estão abertas, né? A gente tem a Seacrest correndo atrás de fornecedor, né? Tem 300, precisa de mais 100. A gente tem a Equinor, dia 19, fazendo aqui uma rodada. A gente tem a Petrobras já com gente direto dentro do Findeslab. E a Ambipar prestando serviço para todo mundo, né? Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado. Lucilene, muito obrigado. Fabíola, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. João, muito obrigado. E um bom fim de feira, né? E a Rúbia também, muito obrigado, né, Rúbia? Só voltou você sentar ali. Gente, obrigado e boa tarde ou noite. Boa tarde para todo mundo.